Porque eu preciso contar para vocês, e talvez você já deva estar curioso, né? Principalmente você que já está desde o início, que assistiu a primeira e a segunda aula, que viu um pouquinho da minha história brevemente, para não atrapalhar, para que a aula não ficasse longa, eu preciso contar a vocês hoje aqui como eu, à época, apenas com o ensino médio, iniciei uma carreira de sucesso com assessoria documentalista, sem qualquer centavo de investimento e sem qualquer estrutura. Preciso contar para vocês isso. Preciso contar como eu criei o método assessoria expertise e o que de fato é o método assessoria expertise. Qual é o caminho das pedras preciosas, né? Não é o caminho das pedras, o caminho difícil. O caminho das pedras preciosas. Qual é o pulo do gato, né? Qual é o pulo do gato? Como você exatamente chegou até aí, né? Como você conseguiu consolidar a sua carreira e ser um profissional de sucesso hoje? Bom, eu tenho 48 anos. Eu sou casado com a Melissa e juntos nós temos 5 lindos filhos, né? A Júlia de 17 anos, o Iago de 13, a Maitê de 11, o Theo de 8 e a Liz de 6 anos. A nossa caçulinha tem apenas 6 anos. A minha esposa ela é professora e eu sou despachante documentalista desde 2002. Sou graduado em gestão ambiental, sou mestrando em mudanças climáticas, consultor desde 2004, sócio e fundador do grupo Sanar Ambiental, como eu já falei para vocês, né? E desde 2008 isso, né, que eu fundei esse grupo Sanar Ambiental, onde eu tenho trabalhado na elaboração e gestão de projetos ambientais para as mais diversas atividades, obras e empreendimentos, né? Então, quando eu afirmo para vocês que eu vou ensiná-los a se tornarem especialistas na assessoria documentalista junto a diversos órgãos da administração pública e a faturarem por mês no mínimo 5K com apenas o nível médio, começando do zero, construindo uma carreira de sucesso, sem investimento, sem estrutura, sem sair de sua casa ou de seu escritório, é porque essa transformação aconteceu comigo, meus amigos e minhas amigas. Eu comecei a minha trajetória com zero investimento, com zero estrutura, zero clientes. Eu comecei a minha trajetória com zero experiência nos órgãos aos quais eu iria atuar, com zero conhecimento das estruturas organizacionais desses órgãos e das estruturas normativas também, não é? À época, eu não possuía veículo próprio, né? Como diz o ditado, a pé e morando longe, eu não possuía sequer um computador. Eu havia deixado para trás, inclusive renunciando à minha parte em um negócio, em uma sociedade, eu havia deixado para trás uma construção profissional de 14 anos em determinado ramo de assessoria. Pois eu explico melhor. Portanto, eu estava desprovido de qualquer recursos financeiros e mais. Eu estava recém-casado com a minha esposa, né? E a minha casa ainda estava inacabada. Nós habitávamos apenas quarto, cozinha e banheiro à época, né? E ocorreu que em um ano eu já estava com uma carta de clientes de diversas atividades e atuando em vários órgãos públicos. Quando eu comecei em 2004, em um ano, em 2005, né, prestando serviços de assessoria documentalista, eu já estava com uma carta de clientes em um ano, prestando serviços em diversos órgãos da administração pública. Eu já havia montado um escritório no melhor e no mais novo edifício comercial da área central do meu município. Eu já havia adquirido um veículo popular usado, já tinha conseguido comprar o meu carrinho, a época um Fiat Uno verde, do ano 92. Um pouquinho, né, velho, um veículo usado, mas dentro das minhas posses, né? Eu já estava progredindo, prestando serviços de assessoria documentalista. E já havia também, isso tudo em um ano, iniciado um curso de graduação em uma universidade particular. E já tinha retomado as obras
da nossa casa, já tinha voltado a fazer alguma coisinha, a construir para poder terminar a minha casa, acabar uma casa que eu nem sequer possuía condições de terminar, né? Então, eu consegui. Eu quero dizer para vocês, eu preciso dar esse meu testemunho, que eu, apesar de todas as minhas limitações, e não eram poucas, eu consegui. Né? Eu consegui apesar das minhas limitações. Né? Então, eu entendo que também você consegue. Né? Eu sou de um bairro periférico, né? Eu sou de um bairro pobre aqui da minha cidade. Meu pai é gráfico, a minha mãe era atendente de serviços de saúde, hoje ela já está aposentada. O meu primeiro emprego formal foi no escritório de despachante do Detran. Eu comecei aos 14 anos na função de office boy, trabalhei ali durante 7 anos como empregado nessa atividade, onde eu pude aprender a profissão de despachante. E, posteriormente, surgiu a oportunidade de uma sociedade nesse ramo. Isso já era o ano de 1996. Então, eu recorri ao meu pai me emprestou um valor, né, das suas economias, das suas reservas. Meu pai ganhava muito pouco, mas ele sempre tinha lá assim, um dinheirinho guardado. Então, ele me emprestou um valor de R$ 2.000 à época e eu entrei nessa sociedade, montei o meu próprio escritório de despachante do Detran, onde eu trabalhei ali por mais 7 anos, né? Ali fazendo 14 anos aproximadamente, né? Mas já trabalhei mais 7 anos, esses últimos 7 anos, como sócio proprietário. E nesse período eu assim, avancei, né? Eu consegui, com a minha companheira, eu consegui, à época, comprar um terreno, construir a casa própria, adquirir um veículo, depois eu vendi para poder investir na casa. Período também que nós nos casamos. Né? Aí já era o ano um ano após, nós nos casamos em 2002, né? E no ano seguinte, já era o ano de 2003, eu já estava devidamente inscrito e habilitado junto ao Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas. Eu possuía um escritório no centro comercial de minha cidade. Eu já tinha uma boa carta de clientes, inclusive atendendo as maiores concessionárias de veículos da minha cidade. Era uma revendedora da Volkswagen e outra da Chevrolet, né? Chevrolet. E ali eu já percorria o estado do Rio todo, diversas Ciretrans, autarquias, como a Polícia Federal, Departamento de Estradas e Rodagens, DER, né? A Sete Rio, que é um órgão municipal, Delegacia de Roubos e Furtos, a própria sede do Detran no centro da cidade do Rio. Eu conseguia resolver as mais complexas situações envolvendo os veículos, liberação de furto, clonagem, restrições administrativa de pequena e de grande monta, baixas de veículos, baixas de placas, remarcação de chassi, e lucrava razoavelmente com isso, né? Lucrava muito mais do que naqueles processos comuns, né? Renovações, transferências de nome. Nesses outros processos que demandavam viagem para outros órgãos, é lógico que eu faturava mais. Mas, porém, eu estava insatisfeito com essa atividade que eu estava desenvolvendo. Basicamente, em razão de duas coisas. Primeiro, da política assim, de relacionamento que o Detran havia fixado entre ele e o despachante. Né? E consequentemente, número 2, o visível declínio dessa profissão de despachante do Detran, ou do novo despachante, o despachante documentalista, o despachante público estadual anteriormente existente, e o pessoal já estava no final de carreira. Né? Então, aqueles despachantes novos formados seriam despachantes eram os despachantes documentalistas, mas a carreira
estava muito limitada. Então, a perspectiva que eu tinha nessa carreira, para mim pessoalmente, estou falando algo muito pessoal, aqui eu estou dando um testemunho de mim, para mim a perspectiva era desmotivadora, né? E o desejo de mudar de ramo, ele só aumentava dentro de mim. Entretanto, sempre acompanhado daquela angústia, do receio de uma nova aventura profissional, né? Agravado pelo fato de não ser mais tão jovem, né? Um adolescente, não era mais tão jovem, e também já não estava mais sozinho, eu estava recém-casado, né? Estava recém-casado, né? Mas eu queria e sentia que eu precisava fazer isso, né? Por mim, pela minha esposa, pela família que havíamos decidido construir juntos, né? Eu precisava buscar melhor qualidade de vida, segurança financeira com perspectiva de crescimento, né? Eu não poderia ficar numa profissão, em uma atuação que me limitaria, que eu não poderia conseguir avançar, né? Então, eu precisava de perspectiva de crescimento. E, obviamente, recém-casado, já pensava em filhos. Eu também pensava muito em poder ajudar os meus pais, né, que já estavam com uma certa idade, já aposentando ou para se aposentar, mas eu não tinha clareza de como eu poderia fazer isso. O medo sempre está presente, né? O receio, o medo de dar errado, de deixar algo certo, ainda que não tanto promissor, né? Mas eu sentia que eu precisava fazer isso, né? Talvez de alguma forma a minha história possa se assemelhar à sua, né? Esse momento crucial, né? Em que nós temos uma decisão a tomar, né? Foi aí que em setembro daquele ano, eu com uma forte motivação pessoal e o apoio evidente da minha esposa, eu resolvi tomar a decisão da minha vida e jogar o chapéu do outro lado do muro, né? Eu decidi sair daquela sociedade, propus ao meu ex-sócio renunciar à minha parte naquela sociedade mediante o meu desligamento automático. Eu conversei com ele, era uma quinta-feira, se não me engano, e eu falei para ele que eu trabalharia até a sexta-feira, e na segunda-feira eu não queria mais vínculo com aquela atividade. Entretanto, né, eu renunciaria à minha parte naquele negócio. Então, mediante ao meu desligamento automático, não ter quaisquer responsabilidades a qualquer tempo relacionadas àquele negócio, eu abri mão também, saí com uma mão à frente e outra atrás, como como dizemos aí popularmente, né? Mas uma coisa estava bem clara para mim naquele momento: eu não queria mais trabalhar junto ao Detran. Mas eu também não sabia exatamente o que eu faria para sustentar a mim e a minha esposa. Aí, aí, né, meus amigos e minhas amigas, foi aí que, após essa decisão, nós vivemos o período mais difícil de nossa vida. Eu e minha esposa. Ela trabalhava apenas meio expediente e ganhava meio salário mínimo. E eu completamente sem renda e sem reservas financeiras. Eu não tinha dinheiro em poupança. Quando eu saí, de fato, eu não tinha nada. Eu estava zerado, né? E aí eu comecei a fazer um bico em um escritório de contabilidade. Fazer um bico para um escritório de contabilidade. Eu comecei a entregar correspondências comerciais para empresas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, que possuíam endereço fiscal de suas sedes, né, de sua sede aqui no meu município, aqui em Rio Bonito, em razão de um incentivo fiscal concedido aqui pelo meu município, né? Existia um benefício fiscal e as empresas transferiam sua sede aqui para a cidade para poder descarregar imposto aqui, porque aqui havia um desconto no ISS,
ISS, Imposto sobre Serviço. Eu me recordo que eu ganhava, nesse bico aí, dando essas viagens ao Rio, eu ganhava R$ 20 por cada viagem que eu fazia ao Rio. Eu fazia 2 viagens por semana, totalizando R$ 40 por semana. Isso não chegava a meio salário mínimo por mês. E, pasmem, metade desse valor eu entregava para minha esposa para custear as suas despesas, transporte e alimentação, a despesa dela durante a sua pós-graduação. Ela estava fazendo uma pós na Universidade Cândido Mendes, no centro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu dava metade desse valor para que ela financiasse, né, transporte, comida, né, durante esse dia de pós. Então, e aí também ela, de sua parte, metade do valor que ela recebia, e como salário, ela estava trabalhando, o metade do valor ela era para pagar essa pós-graduação dela. Então, nós vivíamos com algo em torno de um pouco mais de 1/4 do salário mínimo. Guerreiro, né? Tem que ser guerreiro, tem que ser resiliente, né? Mas nós seguimos em frente e nós nunca deixamos nos abater, né? Eu nunca assim deixei que a minha esposa trancasse os seus estudos, mesmo sem condições. Eu sabia que era importante para ela e para nossa família que ela prosseguisse com os seus estudos e concluísse a sua pós-graduação. Hoje nós hoje temos a total clareza disso, né? Nós hoje sabemos de quão importante foi aquele sacrifício em determinado período, né? Nesse determinado período de nossa vida, né? Mas eu estava passando ali o pior momento da minha vida. Eu acredito que ela também, recém-casados, né? Eu já havia pedido ajuda financeira ao meu pai, à minha irmã, e assim, em alguns momentos até mesmo a minha mãe, que tem uma série de dificuldades de saúde, vez ou outra me dava um dinheiro, ajudava, né? Mesmo contra a minha vontade, colocava o dinheiro debaixo da porta, colocava o dinheiro no meu bolso sem eu perceber, sem eu querer, né? E assim, aquilo me doía muito, porque eu sonhava ajudar os meus pais, né? E eu me encontrava numa situação de maior vulnerabilidade e fracasso profissional, com dificuldade para prover o sustento da mulher que eu havia retirado da casa dos seus pais para formar uma família. Isso era muito dolorido para mim, mas eu não me conformei com aquela situação. Eu tinha sonhos e eu estava decidido a me empenhar para mudar a minha história. Então eu comecei a pensar em empreender um negócio, uma atividade. Eu já havia feito isso antes, né, e muito cedo, né, ainda jovem. Então eu acho que tenho mesmo esse perfil de empreendedor. Eu queria empreender um negócio e a minha cabeça ficava trabalhando e pensando em empreender um novo negócio, né? Eu pensei em empreender um negócio de entrega de correspondência, porque era o que eu já estava fazendo, né? Então eu pensei em firmar parcerias com alguns motoboys da minha cidade, para a gente poder tentar, né, atender a todo o meu município, prestando esse serviço de entrega de correspondência ou de viagens ao Rio. Na minha cidade, é uma cidade pequena, o pessoal não gosta de ir ao Rio, a cidade grande, não sabe andar no Rio de Janeiro, então esse serviço tem demanda para ele, né? E eu pensei, e cheguei até a elaborar o planejamento dessa empresa. Cheguei a colocar nome e tudo, seria Seleta Correspondência. Essa seria a empresa que eu pensei lá no início, mas não foi nada disso, não foi assim que aconteceu. O grande insight foi quando eu recordei do curso de qualificação que eu havia feito no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas e de quantas possibilidades de atuação na carreira profissional haviam falado naquele curso. Eles mostraram que existia
diversas oportunidades para os despachantes documentalistas junto aos mais diversos órgãos da administração pública. Todos aqueles que eu já citei aqui, né, a Anvisa, a IBAMA, MAPA, a ANP, SPU, INCRA, Polícia Federal, Capitania dos Portos, ANAC, INPI, todos esses aí, muitos deles, né, foram falados, e aí a gente vai, quando começa a falar, a cabeça vai abrindo, a mente vai abrindo. Então eu comecei a conversar, né? Comecei a conversar com alguns amigos, fui até aos contadores. Isso também foi uma grande luz, né, que me veio, né? Eu fui até eles conversar com os contadores, os escritórios de contabilidade da minha cidade, porque eu entendia que estes escritórios, essas atividades, elas seriam a porta de entrada para esta prestação de serviços de assessoria documentalista, porque seria a partir da constituição da empresa que outros serviços, outras regularizações seriam demandadas junto a esses diversos órgãos públicos, né? Conforme a especificidade de cada um, conforme a natureza da operação de cada um, né? Citei aqui, por exemplo, né, madeira, né? O contador regulariza madeireira na junta comercial, Receita Federal, Receita Estadual, mas aquela empresa precisa também de uma regularização específica junto ao IBAMA. Então, o contador tem esse cliente na mão e ele tem essa demanda. O cliente, talvez ele seja o primeiro a saber dessa demanda do cliente até durante o processo de regularização, de constituição da sua empresa, da empresa de seu cliente. Então, eu sabia que ali tinha potencial, ali seria a porta de entrada, né? Então, fui até esses amigos e assim eu expus a eles o meu desejo de empreender nessa carreira de assessoria documentalista e eles acharam legal, eles assim, gostaram dessa ideia, compreenderam que seria útil à própria atividade deles, porque muitos não faziam aqueles serviços e nem teriam a intenção de fazê-lo, então poderiam me repassar esses serviços, poderiam indicar os clientes ou poderiam fazer uma composição, uma parceria comigo. Para mim, qualquer coisa que viesse seria lucro, porque eu estava partindo do absoluto zero, como eu falei para vocês. Então, eles entenderam que seria legal, me apresentaram outros colegas e eu fui visitando, fazendo essa visita a cada um desses clientes aí, desses contadores, né, desses amigos, né? E aí eles me contavam de suas demandas, no órgão tal, sempre tem a demanda para o órgão tal, tem para o IBAMA, tem para a Anvisa, e aí eles foram falando e eu fui tomando nota, né? E aí, novamente, eu recorri ao meu pai. Meu pai já estava para se aposentar, profissão de gráfico, né? Meu pai confeccionou 1000 cartões de visita, nunca mais esqueço desse episódio, né? Foi a minha saída, foi o meu pontapé inicial. Meu pai confeccionou 1000 cartõezinhos de visita na gráfica para mim. Esse cartão tinha aos fundos o brasão do CRDD, do Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, e tinha uma relação de órgãos, né? De órgãos públicos, que eu havia construído essa relação junto com os meus amigos contadores, né? Então, eu coloquei esse brasão aos fundos e relacionei esses órgãos que eu poderia trabalhar. Eu tinha expertise neles? Não. Eu conhecia a estrutura deles? Não. Eu tinha capital para investir nesse negócio? Não. Eu tinha formação superior? Também não. Mas eu, no ano de 2004, iniciei uma carreira, uma nova jornada na minha vida, na profissão de assessor documentalista do absoluto zero, como eu falei para vocês. Zero estrutura, zero experiência, zero, 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 zero. Não tinha um centavo para poder investir, mas eu parti para desbravar essas diversas áreas, né, da profissão aí do assessor documentalista, áreas para mim totalmente desconhecidas.
E nessa jornada eu preciso ressaltar, eu preciso destacar, dar os créditos aqui, que eu contei com a valiosíssima parceria dos contadores de minha cidade e da minha região, aos quais eu ia conversar pessoalmente, explicar o tipo de trabalho, o tipo de assessoria que eu estava desenvolvendo e pedir permissão a eles para poder colocar lá no balcão dos seus escritórios o meu cartãozinho de visita que meu pai havia confeccionado. Eu não tinha escritório, não tinha espaço físico para trabalhar, não tinha sequer também conhecimento de informática. Eu sou da época da máquina datilográfica, né? da datilografia, né? Eu sempre tive dificuldade com essas questões do mundo digital e eu parti, né, para lá. Eu também não tinha internet e possuía muita dificuldade com ela, né? Eu possuía apenas celular e eu possuía, sabe o quê? Uma permissão para utilizar. Eu tinha permissão para utilizar o escritório, né? Uma mesinha, um computador e uma impressora de um escritório de um amigo meu contador, né? Ali ele reservou para mim uma mesa, uma impressora e um computador e um telefone. E ali ele falou: Elan, quando você precisar executar algum serviço, isso aqui é para você. Esse espaço aqui você pode utilizar. E assim eu comecei a fazer uso e comecei a realizar os meus primeiros serviços de assessoria documentalista, obtendo documentos junto a cartórios, a conselhos regionais, né, conselhos profissionais, a vigilância sanitária do meu estado, a Anvisa, ao IBAMA, ao Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal. Eram certificados, certidões, licenças sanitárias, autorizações de funcionamento de empresa, cadastro técnico federal, registros, licenças para produtos químicos, empresas de segurança privada. Daí eu fui construindo a minha carta de clientes e a demanda anual, em razão daqueles clientes, daqueles primeiros documentos obtidos, ela só ia ampliando, a demanda ela ia ampliando, porque uma vez obtendo aquele documento, no ano seguinte você vai renovar, né? Ao final do prazo de validade, você terá aquele cliente para você renovar. Então, eu estava ali ampliando aos poucos a minha network, eu estava consolidando a minha carreira de assessor documentalista a cada ano. E já no ano seguinte, 2005, eu conheci o processo administrativo de licenciamento ambiental estadual e mergulhei nesse aprendizado. Fiquei fascinado por isso. Mergulhei nesse aprendizado, nesse conhecimento das questões ambientais e onde eu sigo estudando até os dias de hoje. Entretanto, já atuei junto a diversos órgãos da administração pública. Em determinado momento de minha carreira, eu tive que fechar, reduzir o foco e fiquei trabalhando com saúde e meio ambiente. Depois, desde 2013 para cá, que eu atuo somente na área de meio ambiente pelo Grupo Sanar Ambiental, elaborando projetos ambientais para as mais diversas atividades, obras e empreendimento. Mesmo assim, volto a dizer, no âmbito de um processo ambiental, por vezes eu tenho que atuar junto a outros órgãos públicos, correlatos ou intervenientes, razão pela qual o ofício de assessoria documentalista está sempre presente na minha carreira, está sempre presente na minha trajetória profissional. Recentemente fiz um licenciamento, tive que acionar o órgão gestor da APA, o INEA, tive que acionar o SPU, Serviço de Patrimônio da União, e tive que acionar o INEPAC, que é na linha do IFAM, né, que é do patrimônio cultural e tudo mais aqui do meu estado. Ou seja, 3 órgãos no mesmo processo de licenciamento, para o mesmo processo de licenciamento. Então,
eu estou sempre no meu dia a dia lidando com a assessoria documentalista, mas hoje em dia estou focado totalmente na área de meio ambiente, na consultoria ambiental através do grupo Sanar Ambiental. Tá? Então, hoje eu posso dizer que eu sou um profissional com a carreira consolidada, com reconhecimento em todo o meu estado, né? Em todo o estado do Rio, eu tenho mais de 1.000 atendimentos, eu tenho clientes em mais de 30 municípios do estado do Rio, eu tenho clientes em 3 estados da federação, eu acumulei uma experiência em mais de 20 órgãos da administração pública durante esses 20 anos de carreira. Eu sou proprietário, fundador do Grupo Sanar Ambiental, atuo no setor privado, mas também tive experiência, já pude atuar, a grata experiência também de poder atuar no setor público como secretário municipal de meio ambiente aqui no município de Silva Jardim, durante o período de 2013 a 2008. Então, também tenho experiência com políticas públicas, com órgãos, né, do lado de lá do balcão, né? Agora, entretanto, atualmente eu estou dedicado à missão de ajudar pessoas a alcançarem sucesso na vida profissional a partir do absoluto zero. Quero ajudar pessoas a trilhar o caminho que eu trilhei na assessoria documentalista. Eu acho que é acessível, eu acho que se eu conseguir, muitas outras pessoas conseguirão e vão conquistar a sua autonomia financeira, né? Então, eu acho que é assim, mesmo tendo limitações, e eu as tive e ainda tenho algumas, né, em relação à tecnologia, a falta de dinheiro para se investir, né, ou apenas ensino médio. Eu, assim, com todas essas limitações também, as mesmas que você pode ter, você que me ouve aqui nessa aula, eu consegui redirecionar a minha carreira. Eu te mostrei, eu contei a minha história de vida para você, eu consegui direcionar a minha carreira do zero e alcancei sucesso financeiro e melhor qualidade de vida, né? Então, outros também que possuem esse mesmo desejo que eu tinha à época, também conseguirão, da mesma forma conseguirão. E eu quero ajudar você nessa virada. Eu quero ser um ajudador, um colaborador seu nessa virada. E para isso, eu desenvolvi um método de prestação de serviços através da assessoria documentalista, que é o Assessoria Expertise. Eu tenho falado dele aqui para você. Hoje eu irei detalhá-lo. Hoje você vai conhecer o que é, de fato, o método Assessoria Expertise. Com esse método, qualquer pessoa de nível médio de ensino pode se tornar capaz de atuar junto aos mais diversos órgãos da administração pública para peticionar, para requerer, cadastrar, visando a obtenção de documentos, certificados, licenças e autorizações, prestando uma assessoria de qualidade e simplificando a vida das pessoas, ganhando dinheiro com isso, construindo e ampliando a sua carreira. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. O método que eu criei, meus amigos e minhas amigas, é uma grande oportunidade de carreira profissional para quem possui ensino médio, para estudantes de graduação, mas é também uma excelente oportunidade para você, serve de suporte para você ampliar, consolidar. Você que já é profissional, que já tem uma carreira, que tem um escritório, serve de suporte, serve para dar suporte, para ampliar e consolidar o profissional em diversas áreas específicas. Eu já citei várias delas aqui e direcionei também os meus avisos, a minha propaganda, o meu marketing para você, né? Você que é da área que é da atividade de despachante documentalista, que atua somente junto ao Detran ou junto à alfândega, não sei, você que quer ampliar a sua carreira de despachante documentalista ou despachante alfandegário, você que tem escritório de contabilidade, você que é gestor, que é administrador, que é advogado, possui escritório de advocacia, que tem escritório de corretagem de imóveis, engenharia, escritórios de engenharia, construtoras e incorporadoras, você que é consultor ambiental, enfim, todas essas áreas, em todas essas áreas existem
existe um vasto campo de trabalho para prestar serviço de assessoria documentalista e eu vou explicar facilmente porque você vai compreender com muita clareza, porque todos nós sabemos que o Brasil é este celeiro de oportunidades extraídas da burocracia, né? Todos nós sabemos que no Brasil não se faz qualquer transação, operação, obra ou empreendimento legal sem os documentos pertinentes. Para tudo no Brasil, praticamente para tudo, nós precisamos de um documento. É ou não é? Tudo que se faz no Brasil precisa de um documento. Qualquer coisa, você vai botar uma placa ali, você vai construir aqui, você vai ampliar aqui, você vai abrir um negócio aqui, acolá, precisa de, não é um não, são necessários diversos documentos em diversos órgãos. Então, eu costumo dizer e posso provar que o Brasil é tão burocrático que a questão de necessitarmos de documento é tão forte que até para aquilo ao qual este documento não é exigido, exige-se um documento para comprovar que este documento não é exigido. Que coisa doida, um nó, né? Então, para aquela atividade ao qual o documento, a certidão, a autorização não é exigível, cria-se uma lei para se exigir um documento que comprove que para aquela atividade, aquele empreendimento, não é necessário um determinado documento. Que coisa louca, né? Mas existe muito. Eu vou citar aqui pelo menos 2 exemplos aqui que são do meu dia a dia. Por exemplo, a certidão de dispensa de título minerário junto à ANM. Certidão de dispensa de título minerário junto à Agência Nacional de Mineração. Então, certas atividades que são dispensadas do título minerário, mas precisam, por sua vez, obter uma certidão de dispensa de título. Certidão de inexigibilidade de licenciamento ambiental, inexigibilidade de licença ambiental. Não é exigível licença para aquele empreendimento. Entretanto, você tem que comprovar junto a outros órgãos através de uma certidão de inexigibilidade. Então, até para aquilo do qual não se é exigido documento, você tem que apresentar documento. Certidão de inexigibilidade para uso insignificante de recurso hídrico. Também. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, diante desse emaranhado de legislações e sistemas de gestão em várias esferas e em constante mudança, diante de um elevadíssimo número de procedimentos e falta de integração entre eles, fica fácil, é óbvio compreender o vasto campo de atuação e a oportunidade para assessores bem preparados, bem treinados, consolidarem esse mercado potencial.